Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o seu devocional diário aqui no YouTube. Você já parou para pensar como o nosso exemplo tem a incrível capacidade de influenciar a vida das pessoas que estão à nossa volta? Eu imagino que sim. É importante perceber o como isso é interessante, mas também como é ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Você já parou para pensar sobre isso? A nossa responsabilidade quanto às coisas que nós ensinamos por meio das nossas atitudes? Vamos conversar sobre isso? Fique comigo. É logo. Há uns dias atrás, eu perguntei para o Asaf, meu filho mais novo, por que razão, todas as vezes que ele ia orar, ele franzia a testa, como se estivesse fazendo força, ou quem sabe num grande momento de tensão. Ele olhou para mim e com muita simplicidade disse: "Eu faço isso porque você faz assim, papai, quando você vai orar." Foi aí que eu fiquei impressionado, ao pensar como nós influenciamos a vida das pessoas que estão à nossa volta com as nossas atitudes. Algumas até involuntárias. Todas as vezes que eu penso a respeito do exemplo, eu sou levado a refletir a respeito da nossa responsabilidade para com este ensinamento, para com esta influência que nós acabamos sendo na vida das pessoas. Você já parou para pensar a respeito disso? O nosso exemplo é, na verdade, a materialização dos princípios que nós de fato defendemos. Todas as vezes que nós temos alguma atitude, em maior ou menor grau, esta atitude serve de exemplo para as pessoas. E este exemplo confirma aquilo que de fato nós cremos. E não necessariamente aquilo que nós afirmamos crer. Neste sentido, é importante pensarmos a respeito disso. Pense você, quais ensinamentos você tem transmitido com as suas atitudes, com o seu exemplo, na sua vida cotidiana, dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar que você frequente. Agora, pense se tais exemplos condizem com aquilo que você diz acreditar, com os seus princípios, com a sua fé. Sabe por quê? Esta análise, esta reflexão é importante? Porque os nossos exemplos materializam aquilo que nós de fato cremos. Então a pergunta é: no que nós cremos? O que de fato é importante para nós? Não é necessariamente aquilo que nós dizemos ser, mas aquilo que de fato nós confirmamos ser por meio das nossas atitudes, dos nossos exemplos. Eu quero convidar você a esta reflexão nesta oportunidade. Certa vez, Josué, depois de liderar o povo em duras batalhas, ao conquistar a terra prometida que Deus havia lhes entregado, ele chama o povo, ele reúne o povo para renovarem a aliança com o Senhor. Josué aponta o caminho. Deus está nos chamando para um relacionamento sincero em sua presença. É necessário que nós abandonemos os falsos deuses, ídolos, costumes da terra onde nós habitamos, para que de todo o nosso coração nós possamos servir ao Senhor. Deus é santo e importa que nós nos separemos integralmente para Ele. Esta foi a mensagem de Josué para o povo naquele momento muito especial da caminhada deles. Mas Josué não apenas entregou um belo discurso de renovação da aliança. Ele foi o primeiro a aderir tal aliança. Antes que o povo pudesse se manifestar, ele declarou: "Se vos parece mal
servir ao Senhor? Ou ainda abandonar a idolatria que existe no meio de vocês? Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante nós pensarmos a respeito desta atitude de Josué. Ele não apenas indicou o caminho, ele não apenas apontou a direção que o povo deveria caminhar, mas ele foi o primeiro a caminhar naquela direção. Ele foi o primeiro a trilhar aquela jornada de se consagrar para o Senhor. E sabe qual é o reflexo disso? As palavras, quando elas encontram alicerce nas atitudes, elas têm a incrível capacidade de mobilizar as pessoas. A resposta do povo ao discurso e à atitude de Josué foi positiva, no sentido de que o povo também resolveu seguir ao Senhor. Josué foi um grande exemplo que influenciou a vida do seu povo naquele momento, na sua jornada. Mas e quanto a nós? Que tipo de influência temos sido para as pessoas à nossa volta? Quais os ensinamentos que nós temos passado aos nossos filhos, às pessoas que trabalham conosco, com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos? Será que, em alguma medida, aquilo que nós de fato vivemos na prática comprovam a fé que nós dizemos ter no Senhor? Esta é uma boa reflexão que eu convido você para fazer no dia de hoje. Que Deus nos ajude a sermos coerentes com a fé que nós professamos e assim termos atitudes, exemplos que possam espelhar o Deus que nós dizemos servir. Que Ele nos abençoe, que Ele fique com você, em nome de Jesus. Nós nos despedimos aqui, mas nos encontraremos amanhã para mais um novo devocional. Eu peço que você não saia do vídeo sem curtir, sem se inscrever no canal. Isso nos ajuda bastante porque gera engajamento. Coloque no campo de comentários um pedido de oração e eu terei a maior alegria e prazer em orar por você. Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau!